Então, boa noite a todos. Talvez entre alguém do NA, mas acho que eles estão tendo aula, já que a disciplina amanhã seria a aula deles, e amanhã é feriado. Bom, eu vi no meu planejamento e a gente vai, felizmente, iremos conseguir bater toda a nossa ementa. Vamos falar hoje de um assunto importantíssimo, né? E que ele cresce em importância com o passar do tempo. Tá? Então, nós vamos falar em geral hoje sobre súmulas, tá? E vamos ver as várias ideias das súmulas. Deixa eu só adicionar aqui mais alguns alunos. Primeiramente, a gente precisa verificar alguns conceitos, né, a respeito de jurisprudência. Tá? Então, a jurisprudência ela vem lá da nossa tradição, né, do nosso civil law. Tá? Então, o civil law, né, é a tradição que a gente tem desde lá, o direito romano, enfim. O que é importante, primeiramente, a gente falar aqui? A jurisprudência, né, ela decorre daquilo que a doutrina chama de ideologia estática da interpretação. Ou seja, por essa teoria, se entende que o poder judiciário ele é o intérprete da lei, né? Mas ele não deve criar o direito, né? Então, é a ideia da interpretação sem criar o direito, porque se entende dentro da ideologia estática que uma vez que o poder judiciário comece a criar o direito, ele estaria invadindo a competência do poder legislativo. Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Então, é a ideia de que nós podemos ter várias interpretações e, evidentemente, cada juiz vai interpretar de uma forma, mas há, de uma certa forma, a ideia de que se caminhe para uma interpretação numa mesma direção. Aí, o que ocorre? Quando essa interpretação, né, digamos, temos vários casos judiciais, né, e se repetem vários casos, vários julgados, esse conjunto de várias decisões, né, decisões reiteradas, repetitivas, elas é que vão formar aquilo que a gente vai chamar de jurisprudência, né? Então, decisões repetitivas, né? No mesmo sentido, nós vamos ter a formação de uma jurisprudência. E nós vamos ter em cada tribunal a sua jurisprudência respectiva. Então, nós vamos ter jurisprudências no STF, no STJ, no TST, né? Então, esse conjunto de julgados que caminham sempre num sentido, né? É como se dissesse assim, tivemos o primeiro caso sobre determinado assunto, tá? Aí começou a pipocar vários assuntos, né? Respectivos a esse primeiro, e as decisões caminharam, né, na sua grande maioria nesse mesmo sentido. Quando você forma esse conjunto, é que você tem o que a gente fala de jurisprudência, né? Então, são esses vários julgados no mesmo sentido, tá? Aí, nós vamos ter uma palavrinha que o nosso amigo Juarez é fã, chamado precedentes.
O que é o precedentes? Eu tenho que olhar o precedentes. Primeiramente, eu tenho que dizer que o precedentes, diferente da jurisprudência, ele decorre do common law. O que é o common law? É a tradição jurídica que nós temos lá, né, norte-americana e nos países britânicos. Então, países que seguiram a colonização anglo-saxônica, lá os britânicos, eles tendem a seguir o direito decorrente do common law, que é aquele direito baseado mais nos costumes, né? Diferente da nossa tradição, em grande parte civil law, né? Então, mais baseada no direito germânico, decorrente desde lá a herança romana e depois passando por toda a questão europeia, tá? Ocorre o seguinte, que os precedentes eles são utilizados de duas formas, tá? Nós usamos a palavra precedentes, primeiramente, naquilo que a gente chama de leading case. Ou seja, o leading case é aquilo que é chamado de primeira decisão. Então, vamos imaginar que sobre determinado assunto nunca havia um determinado caso chega a um tribunal superior, né? E essa nova decisão, né, essa primeira decisão sobre aquele assunto, a pessoa vai dizer assim. Chegou lá do... A pessoa vai dizer assim, essa primeira decisão, né, está iniciando um precedente perigoso, né? Então vamos vamos pensar numa decisão absurda para vocês entenderem bem certo. Vamos imaginar que o STF, o STJ se manifestem no sentido de que é legítimo a pessoa protestar levando tacos de beisebol, tochas de fogo, sei lá, usando objetos que possam ser utilizados, convertidos em violência. Uma decisão, né, nesse sentido, seria a primeira decisão, né, seria o meu leading case. Esse leading case é nesse sentido de que nunca antes uma corte havia admitido essa inovação, tá? Então, nesse caso, as pessoas usam assim para dizer, olha, o STJ, o STF, ao se posicionar de uma forma inovadora, ele abriu um precedente, né? Vou dizer, um precedente perigoso, ou um precedente questionável, enfim. Então, é para usar nesse sentido, precedente, né? Que é uma primeira decisão que nunca tinha sido antes questionada, né? Então, vocês podem pensar em qualquer assunto que nunca teve um posicionamento, né? Então, vamos pensar numa coisa bem absurda, sei lá, apesar de ser inconstitucional, a pena de morte, vamos dizer que tivesse uma decisão nesse sentido, tá? Eu poderia falar que era um precedente, né? O STF abriu um precedente para uma primeira vez sobre o tema pena de morte, tá? Essa é uma das formas de eu utilizar a palavra precedente, mas não é essa que nos interessa ao nosso estudo aqui. Ao nosso estudo do direito processual constitucional, o que nos interessa, quando eu usar a palavra precedente, é eu lembrar que é uma jurisprudência qualificada, que me gera vinculação.
E onde a gente tem, de imediato, a gente pensa nisso? Nas nossas famosas súmulas vinculantes, né? As nossas súmulas vinculantes, eu posso dizer que todas elas são precedentes, né, de aplicação do direito. Tá? Por que a gente precisa ver isso aqui? Para a gente perceber que a gente pode utilizar a palavra precedente das duas formas, né? Então, tem que ver o contexto em que a pessoa está falando, né? Se o precedente é a ideia da inovação, a primeira decisão nesse sentido. Aí você vai dizer, a decisão do STF, a decisão do STJ abriu um precedente, né? Por que ela abriu um precedente? Porque nunca antes haviam sido dado uma decisão naquele sentido. Então, ela abriu um precedente. Mas, quando eu usar, no caso, na prática, utilizar um precedente, eu estiver falando, olha, já há precedente no STF, né? Já há uma súmula vinculante no STF, né? Já há um precedente que decidiu nesse sentido. Então, essas duas formas estão corretas de utilizar a palavra precedente. Dito isso, nós vamos nos socorrer lá no nosso novo Código de Processo Civil, e nós vamos ver lá que temos diversas possibilidades de precedentes. Tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, mas eu vou copiar aqui para vocês, o artigo 927, tá? O artigo 927 ele vai falar do que se entende, né, por precedentes. Né? Então, aqui nós tivemos uma inovação extrema, porque antes do novo Código de Processo Civil era difícil a gente conseguir aplicar isso aqui na prática. Então, as inovações do novo Código de Processo Civil mudaram a forma de trabalhar o nosso próprio direito. Tá? Então, ele fala aqui, no artigo 927 do CPC, que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Bom, nós já vimos isso desde que a gente está estudando, que uma vez, né, que haja uma decisão aqui no controle concentrado, também chamado de controle abstrato, né, uma vez que haja essa decisão, né, isso daí vai ter força vinculante. Né? Lembrar sempre, vincula quem? Todo o poder judiciário e administração pública. Né? E vamos entender que, em regra, a administração pública vai ser federal, estadual, distrital e municipal. Só não vai vincular quem? O nosso poder legislativo. Né? O poder legislativo ele nunca vai estar vinculado, porque se nós pegarmos qualquer decisão e vincularmos ao poder legislativo, nós estamos amarrando o poder legislativo e o impedindo de legislar e de modificar os entendimentos do próprio Supremo. Né? Então, quem legitimamente deve modificar a lei na sua origem é o poder legislativo. E a partir do momento que eu vinculo e não deixo ele se manifestar ou modificar algo que ele não concordou com o entendimento do Supremo, dos tribunais superiores, eu estou o impedindo de atuar. Inclusive, é importante que a gente fale, quando o presidente da República ele edita uma medida provisória, essa medida provisória ela pode ser contrária à decisão do Supremo.
Por quê? Porque a medida provisória é um especial caso em que o Poder Executivo está legislando. É evidentemente que a medida provisória, para ela ter a validade dela, apesar que ela tenha a validade imediata, mas para ela se confirmar e ser convertida em lei, vai depender do Poder Legislativo concordar com essa medida provisória dentro do prazo legislativo próprio. Né? Porque essa medida provisória pode perder a validade ou pode ser convertida em lei. Mas como, em tese, ela tem força de lei de imediato, pode sim, né, o presidente da República fazer uma medida provisória indo contra a uma decisão do judiciário. Né? Ainda ele sendo poder executivo, quando ele faz medidas provisórias, ele está na função de legislador. Tá? Seguindo aqui, os juízes tribunais observarão os enunciados de súmula vinculante. Tá? Então, a súmula vinculante, pessoal, ela, na verdade, ela nada mais é do que a palavra súmula vem de resumo, né? Então, aqueles assuntos muito polêmicos, eles se tornam súmula vinculante. Por exemplo, nós temos lá a famosa súmula vinculante número 11, né? Que regulamenta o uso de algemas por parte dos policiais, né? Como que se deve usar o uso de algemas, prevendo lá que o uso de algemas é exceção e que mesmo quando é utilizado nas possibilidades que a lei admite, né, enfim, para evitar violência, enfim, reação ou proteger a equipe policial, enfim, né, ela deve ser justificada, né? Então, o uso de algemas em qualquer prisão deve ser justificado. Tá? Então, isso é uma súmula vinculante. Tá? A partir do momento que o STF editou essa súmula vinculante, passou todo o Poder Executivo e o Poder Judiciário a ter que seguir isso. Tá? Então, aqui já é importante destacar que existem no Supremo as súmulas do STF, né, chamadas súmulas do STF, e mais recentemente foi criada as súmulas vinculantes. São coisas diferentes, tá? As súmulas vinculantes, como o próprio nome diz, elas são vinculantes e elas não devem ser decididas de forma contrária, tá? Evidentemente, as súmulas vinculantes, somente o STF é que edita súmulas vinculantes. Se vocês, como advogados, constatarem que uma súmula vinculante está sendo desrespeitada, né, ou uma decisão de controle de constitucionalidade está sendo desrespeitada, o que vocês vão utilizar? Vimos na aula passada. Vão utilizar a reclamação constitucional. Ou seja, se lá na primeira instância vocês perceberam uma situação, né, em que uma súmula vinculante não foi respeitada e o juiz de piso, o juiz de primeira instância não respeitou ou não percebeu, cabe a reclamação constitucional, né, diretamente lá no meu STF. Vamos lá. Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivos. Tá? Então, aqui a gente já comentou, né, na aula passada, aqui entra também questões de tribunais, né? Todo o Poder Judiciário. Quando ele fala em recurso extraordinário, são aqueles recursos de matéria constitucional cabível ao STF, né? E quando ele fala de recurso especial, é o STJ.
Os juízes tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Então, em regra, o que nós temos? Nós temos súmulas, o que é importante para o nosso objeto aqui, súmulas vinculantes, né, do STF. Nós temos súmulas do STF, né, que são as mais antigas, que não são vinculantes, né? Assim, não são vinculantes, mas são súmulas. Então, assim, elas têm um poder orientativo, né? Então, digamos assim, as súmulas do STF, ainda que não aquelas que não são súmulas vinculantes, elas são uma orientação para formar essa jurisprudência e seria, assim, um caminho que o STF acha que os demais poderes, né, o poder judiciário, os tribunais deveriam seguir, né? Então, elas têm um peso. Não são vinculantes, ou seja, não são obrigatórias, mas são, digamos, um embasamento, né, um caminho que deveria ser seguido, né, em matéria, geralmente, constitucional, né? E daí nós vamos ter as súmulas do STJ, que são matéria infraconstitucional, né? Então, geralmente, leis federais, né? Leis complementares, etc. Tá? Então, assim, e ainda a gente tem, né, também as súmulas do TST, só que lá eles vão chamar de enunciados, enfim. Não vamos entrar em trabalhista, né, porque não é a nossa ideia aqui. Mas, assim, o que eu quero que vocês percebam é que as súmulas, elas vão existir em vários tribunais, né? Inclusive, se admite que é possível o TJ Paraná ter súmulas, né? O TJ São Paulo pode ter súmulas. O TRF, quarta região, pode ter súmulas. TRTs, enfim. São mais raros, né? São poucos. E tem uma questão. Essas súmulas desses tribunais estaduais ou regionais, elas não podem ser contrárias a uma súmula nacional, né? Então, quando a gente pega aqui súmulas com validades nacionais, como são as súmulas vinculantes, as súmulas do STF, as súmulas do STJ, os enunciados do TST, né, eles são de aplicação nacional, então vale para todo o país. Eu não posso que um tribunal regional do trabalho, ou o Tribunal de Justiça do Paraná, ou o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, apareça com uma súmula que contrarie alguma dessas súmulas de âmbito nacional, né? Então, podem os tribunais regionais e estaduais fazerem súmulas? Sim, podem. A única condição é que essas súmulas deles não contrariem matéria sumulada nacionalmente. Beleza, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Seguindo aqui, nós temos o nosso inciso 5, né, fala que os juízes tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Tá? Então, o que ocorre? A gente falou que nessas decisões, sempre importante são as decisões do pleno, né? Por quê? Porque o pleno, ele tem um posicionamento, né, que ele vai ter uma força maior e que vai vincular os demais tribunais. Tá? O que ocorre? Quando a gente fala em súmula, a gente tem que pensar que a súmula nada mais é, né, do que um resumo. Né? Então, quando eu falo, por que eu crio a súmula? Tá? A súmula é como se fosse o resumo da jurisprudência.
Então, assim, vamos pensar em qualquer súmula, né? Mas vamos falar também da vinculante. Quando que surge a súmula? Eu tenho lá vários julgados, né? Então, existiu... Por que surgiu essa súmula vinculante número 11 do uso de algemas? Porque você lembra que teve no governo do quem? Acho que foi no governo do Lula. A Polícia Federal ela começou a prender um monte de empresários, políticos. Então, e daí sempre tinha a mídia forte em cima, né? Aí os camaradas iam lá 6 da manhã na casa do pessoal aqui do colarinho branco. Eles chegavam lá de fuzil, granada, pareciam que estavam na guerra. E algemavam, né? Algemavam esse povo, né? E assim, não existia reação. Né? Políticos, empresários, o cara tem dinheiro para pagar advogado, então não estava armado. Então, a partir disso e desse desgaste que teve da mídia e essa crítica que teve, né? Teve várias decisões, né? No sentido de que havia um uso abusivo, né? De algemas nesses casos, porque as pessoas que foram presas não esboçaram reação, não usaram de violência, né? E não havia assim a constatação da necessidade de algemar, né, essas pessoas, né? Então, a partir daí e de vários julgados, né, se produziu a jurisprudência. E o resumo da nossa jurisprudência, o que ele desencana? Ele desencana a súmula. Então, vários julgados, naquele sentido, vão fazer com que o determinado tribunal superior, né, ele faça uma súmula que nada mais é do que um resumo, né, resumo desses julgados. Deixa eu só ver a pergunta aqui da Francine. A Francine pergunta se eu já vi alguma coisa de que os incisos 3, 4 e 5 levariam a uma inconstitucionalidade por não ter previsão constitucional, por ser uma legislação ordinária. Já os incisos 1 e 2 possuem previsão constitucional, artigo 102 e 103A. Existe essa discussão, né, Francine? Mas eu tenho visto que isso aí não está ainda pacificado, né? Então, por hora, quando a gente pensar aqui no artigo 927 do CPC, a gente pode dizer que são modalidades de precedentes, né? Precedentes no sentido de vinculação, né? Então, é evidente que isso muda toda hora, né? Inclusive, vocês vão ver, né? Nós temos uma lei chamada Lei 11.417 de 2006, ela regulamenta toda a questão. Deixa eu até pegar aqui. Regulamenta o artigo 103A da Constituição, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e da outras providências. Ou seja, mesmo uma súmula vinculante, ela pode ser objeto, né, de edição, cancelamento, né? Então, as súmulas, né, elas são vinculantes enquanto elas estiverem válidas. Mas pode ser que daqui a pouco o Supremo mesmo diga, olha, estamos revogando a súmula 11,
que diz que o uso de algemas é exceção e só pode ser feito se devidamente justificado. Pode ser que amanhã depois, né, haja um surto de violência no país, que o Supremo venha e reconheça que não faz mais sentido você pedir que o policial justifique todo o uso de algema tenha que ser justificado, tá? Então isso varia de tempo em tempo, né? Então a própria súmula ela pode ser revista pelo próprio poder, tá? Bom, o que eu queria dizer também é que com essa ideia das súmulas, cresceu no país um conceito diferente daquele que a gente viu inicialmente. Então surgiu a ideologia dinâmica da interpretação. Então a gente viu lá que, em regra, a ideologia que existia era a ideologia estática da interpretação, baseada no civil law, em que o juiz apenas interpreta o direito, mas não deve criar o direito. E aqui, o que nós temos? Quando a gente fala em ideologia dinâmica da interpretação, nós temos algo que admite, né, onde o juiz passa a poder fazer o direito, né? Então, não é simplesmente apenas interpretar o direito, mas passa a poder criar o direito. E isso aqui vai ter inúmeras críticas, né? Então, hoje, nas palavras mais na moda, se chama ativismo judicial, né? O ativismo judicial tem correntes que dizem que os nossos tribunais superiores possuem ativismo judicial e tem outros que dizem que não possuem. Quem defende que possui diz que esse ativismo judicial consiste nos juízes, né, nos tribunais, em produção legislativa. Mas percebam, né, que, por outro lado, se esse ativismo judicial existe, é porque nós temos um problema chamado de omissão legislativa, né, por parte do poder legislativo. Então, vamos lembrar, tudo a gente já viu, né? Nós já vimos lá a questão, rapidamente de cabeça aqui, lei de greve dos servidores públicos. Desde 1988, estamos esperando uma legislação sobre isso, né? Aí surge a questão do aborto, autorização de aborto de feto anencéfalo. Então, se a gente esperar o legislador, até hoje não teríamos essa autorização. Então percebam que, na verdade, às vezes a gente está sendo, quando a gente diz que o STF, o STJ, eles são tribunais ativistas, muitas vezes a gente está sendo injusto, porque o ativismo ele deve ser visto como realmente legislar sobre tudo. Tá? Na verdade, o que vemos aqui é atuação somente onde o poder legislativo não se manifesta, né? Por que dão toda essa evidência do ativismo? Porque é sempre temas polêmicos, né? Se fosse assuntos não polêmicos, né, não teriam toda essa repercussão que temos, né? É importante, então, a gente ver também que, em regra, todos os tribunais
superiores, eles vão ter suas súmulas, né? E essas súmulas a gente deve entender como orientações. São orientações, né, que servem para dar um caminho, né, uma direção, um norte para o Poder Judiciário como um todo, né? Então fica mais fácil, né? E a importância da súmula vinculante é que eu encurto o caminho das decisões, tá? Eu me lembro que quando começou a súmula vinculante, porque ela foi objeto da Emenda Constitucional 45 de 2004, eu estava cursando graduação em Direito. O professor de Constitucional nosso, ele era contra. Por quê? Porque ele, como advogado, ele quer entrar com uma tese que implicasse matéria constitucional, né? E essa tese dele, ele queria ter a possibilidade, né, de, depois da primeira instância, subir para o TJ Paraná. Se ele perdesse, ele pudesse ter um recurso especial lá no STJ, e ainda, lá na inicial, se ele tivesse já manifestado questão de ordem constitucional, ele ainda poderia ter uma decisão de quarta instância, né? Quarta instância do STF. Então, a partir do momento que vem o STF e determinadas matérias, né, onde a jurisprudência, existem muitos casos de matérias semelhantes, né, forçam a jurisprudência, né, formam uma jurisprudência, porque há muitas ações do mesmo assunto, e a jurisprudência decorrente, ela vai implicar no STF elaborar uma súmula, né, e se essa súmula não for uma simples súmula do STF, mas uma súmula vinculante, o STF está dizendo quem entrar com uma nova ação com essa matéria, resolva seus problemas em instâncias abaixo, né? Não venha até aqui o STF me perguntar o que eu acho. Eu já estou dizendo, através da súmula vinculante, o que eu